Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do PerformaCast. Estou com um convidado aqui muito especial, o Pedro da Sete Seguros, e nós vamos falar sobre como proteger o empresário pessoalmente, profissionalmente, através de seguros assim feitos sob medida, não é isso, Pedro? Isso, querido. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, tendo essa nova situação que você está trabalhando, um podcast. Parabéns. E a ideia aqui é a gente começar a tratar algumas situações para os empresários e tirar algumas dúvidas em relação ao seguro. O objetivo é esse e vamos lá, né? É isso aí, Pedro. Pedro, infelizmente muitas empresas acabam que finaliza a operação, né? Às vezes o empresário ali passa perrengue, igual eu falo sempre aqui nos episódios, porque ele não teve um planejamento, né, tanto financeiro quanto de seguros. Porque vamos imaginar a situação, a empresa no início ela sempre demanda muito investimento, né, de caixa, de muitas coisas, de estoque. Cada segmento tem seu desafio. E acaba que fica ali na conta, né? Tudo que o empresário tem, às vezes, no início, ele está investindo na empresa. E se vem um imprevisto, pode ser mesmo que pequeno, e ele não tem um seguro, o negócio vira um problemão, Sim. né? Hoje o empresário, independente do tamanho, ele tem que preocupar e colocar dentro do seu planejamento algumas proteções. Dentro do que a gente trabalha de seguro para empresas, Kilda, nós temos lá o seguro de incêndio, que é muito conhecido, o seguro empresarial, que é o seguro de incêndio. Tem várias coberturas aí. Tem o próprio incêndio, raio explosão, que é o nome já fala. Tem o vendaval. Nós tivemos um fato aí recente, numa grande empresa aqui em Divinópolis, que é cliente nossa. Nós tivemos danos elétricos. Nós estamos na época de chuva, né? Tem muita descarga elétrica, então queima equipamentos, e às vezes é um equipamento importante para aquela empresa. Você tem até mesmo alagamento. Aconteceu essa semana, se eu não estou enganado, próximo à cidade aqui próxima. A cidade vizinha aqui, várias regiões ficaram alagadas. Esse, a água entrar para a empresa, para uma loja, que seja, para uma empresa que presta serviço, um consultório, um pet shop, pode danificar muita coisa. Então, o seguro ele tem várias coberturas para minimizar o prejuízo do empresário e tentar, lógico, salvar alguma coisa dentro do seu caixa, né? Que a empresa continue operando. E pode acontecer um incêndio e aquilo ali, todo o investimento, como você disse, do empresário, se torna cinzas, né? Tem vários níveis de problema, né? Tem aquele problema, igual a gente conversou nos bastidores, uma responsabilidade civil, né? Que é um problema com o cliente, uma coisa assim, que é mais fácil do empresário reparar. E tem casos mais graves, igual você disse aí do incêndio aí, que pode, como se diz, virar cinza a empresa, né? Isso. Nós temos casos, e eu sempre falo, nesses 28 anos aqui da corretora da Cedro, aqui na região centro-oeste, e também atuando em Belo Horizonte, nós já tivemos N casos. Incêndios pequenos e incêndios grandes. E cada tipo de situação, nós temos que analisar a realidade da empresa para fazer uma policy e ela é muito bem montada para a realidade daquela empresa naquele momento. A cada ano a empresa pode ter um investimento e se tornar maior, né? Ter um número de funcionários maior, de equipamentos maior, estar em outro local. Então, eu sempre falo que o seguro não é totalmente igual para todas as empresas. Você pega uma indústria, é de um jeito, você pega o serviço, é de outro jeito, você pega o comércio, é de outro jeito, porque cada um tem na sua necessidade. E quando acontece um evento, e muitas das vezes a empresa não está preparada, não tem nenhum tipo de proteção, é, tem que rezar porque o proprietário ou o sócio tenha muito caixa para reerguer a empresa. Eu tive um caso aqui emblemático que um cliente nosso em Formiga teve um incêndio. Era na época tinha ainda questão de revelação de foto, então era uma empresa que vendia máquinas, né? Hoje em dia nem existe mais, tem aí algumas, mas mudaram a concepção do trabalho, mas queimou a loja inteira. O dono da loja recebeu a indenização e não quis voltar à atividade. Mas a seguradora cumpriu o papel dela de restabelecer e de indenizar aquele momento seguro. E assim nós temos vários exemplos, como eu disse, uma grande empresa aqui de material de construção em Divinópolis teve um vendaval que o galpão caiu,
cliente nosso, e aconteceu a indenização de forma muito tranquila com o nosso auxílio. Então, é fundamental que o corretor tenha experiência para poder orientar de forma correta o cliente. Ô Pedro, mas você tocou num assunto muito interessante, é que o seguro é feito sob medida, né? Cada empresa, cada perfil ali tem um tipo de seguro. E assim, aí eu quero te perguntar da importância, né, de fazer um seguro sob medida e de forma correta, porque assim, o brasileiro costuma ter aquele jeitinho brasileiro, né? Ah, tem jeito de fazer um jeitinho aqui, não? Tem jeito de fazer um recurso? E às vezes, eu acredito que, né, você já me orientou muito bem sobre isso, sobre o que tem que estar na pólice ali, o que tem que estar na cotação, o que tem que estar na proposta ali, que se não tiver, talvez invalida o seguro. Sim. Vamos começar nesses itens. Eu vou falar alguns itens aqui que você já me conversou bastante sobre isso, né? O empresário tem que tomar muito cuidado. No seguro empresarial, falando sobre ele, no ramo de atividade, forma correta junto à seguradora. E pode acontecer da empresa ter dois tipos de atividades dentro daquele local. Então, a seguradora, para a visão da seguradora, ela vai sempre colocar o mais agravado. Isso acontece. E muitas empresas têm duas atividades. Até dois CNPJs lá dentro, alguma situação assim. Outra situação que tem que tomar muito cuidado, os equipamentos de incêndio. Às vezes o empresário não dá tanta importância para o extintor, não dá tanta importância para a fiação aparente, não dá tanta importância, por exemplo, a organização dos estoques. Supermercado é muito fácil você chegar, o supermercado está muito bonito na loja, mas quando você vai no estoque não está muito bacana e a seguradora pode negar o seguro por causa disso. Não a indenização ainda, nós estamos falando da primeira parte, que é a aceitação do seguro. E hoje o mercado ele está muito mais restrito. Falo hoje, nesse ano de 2023, a gente vem sofrendo com isso, e agora 2024. Então, esses três pontos aí que eu citei, que é o ramo de atividade correto, os equipamentos de segurança e os cuidados que o empresário tem que ter com o seu risco, que a gente chama de gerenciamento de risco, é fundamental para que ele possa ter aceitação do seguro. E, lógico, né? Eu tive um caso citando que a empresa tinha dois números, porque ela estava pegando dois imóveis numa mesma rua. E o corretor tem que saber que ele tem que colocar o endereço correto dos dois locais. Porque para a seguradora, né, ela vai achar que é só o local 1, mas na realidade é rua tal com local 1 e 2. Mesmo sendo uma entrada só, nós temos a obrigação de citar. Então, esses pontos, assim, que são pontos simples, não entrando em cobertura ainda, mas são os pontos fundamentais. É porque aí o que acontece, igual eu estou entendendo o que você está me dizendo aqui da seguinte forma. Pode ser que a seguradora nem aceite esse seguro, porque citou errado. Sim. Ou pior, né? Eu acredito que se ele aceitar e depois o dia que precisar da indenização, pode negar porque ela julga que está errado, né? No seguro empresarial, existe, na maioria das vezes, o que a gente chama de inspeção ou vistoria do local pela seguradora. A seguradora ela tem 15 dias, do momento que você contratou o seguro conosco lá na Cedro, ela tem 15 dias por lei aceitar ou recusar o seguro. Isso é padrão em qualquer situação de seguro, não só no seguro empresarial, esses 15 dias, tá? Mas no seguro empresarial, quando o risco, a seguradora ela entende que é um risco mais agravado, por exemplo, fábrica de calçado, Nova Serrana tem muito, é um risco mais agravado, tem muito material inflamável, loja de tecido, depósito de tecido, fábrica de roupa, material um pouco mais inflamável, loja de pneu. Então, ela quer ir lá conhecer o local, ver como está o gerenciamento de risco do proprietário da empresa nesses pontos que eu te falei, equipamentos de incêndio, fiação aparente, como está o estoque, porque até proximidade de lâmpada, dependendo do galpão, ela analisa. Porque se for uma espuma que estiver próximo de uma lâmpada, que seja uma lâmpada que esquenta, pode causar um incêndio. Alguns incêndios, para você ter uma noção, que nós tivemos problemas com ventilador. Ainda existem muitos locais, você chega, tem muito ventilador de parede, de teto.
e aquilo pode causar um incêndio se ficar ligado o final de semana inteiro. Ele superaquece e causa um incêndio. Eu já ouvi falando de um caso que ele chega a derreter, né? Chega a derreter. E chega a derreter e onde quer cair pode causar um incêndio, né? E acontece direto. Então, nós temos que entender esses cuidados da seguradora. Muita gente fala assim, mas a seguradora não quer aceitar o meu risco. É porque ele não está fazendo o dever de casa dele enquanto empresário, ou não está tendo uma consultoria de um corretor, ou uma consultoria da seguradora também, que a vistoria acaba sendo uma consultoria de graça para ele. Porque a seguradora vai pontuar para ele, melhora isso, que eu aceito o seu risco. Se ele não melhorar... Então, assim, a gente está conversando do básico da segurança, básico, né? Que é para o seguro empresarial. Porque, por exemplo, se a seguradora chegar na empresa e falar assim, você não está apto a pegar o seguro, né, ela não vai emitir a apólice para ele. Aí imagina só, esse empresário está correndo um risco iminente ali de um incêndio. Alguns riscos são simples. O meu risco de escritório lá da Seda é simples. O risco de incêndio é muito baixo. Pode acontecer um dano da natureza, um vendaval, um dano elétrico? Pode. Mas a aceitação é mais simples. Né? Existem alguns riscos, um consultório médico, são riscos mais simples. Mas alguns riscos no seguro empresarial são mais agravados e está acontecendo muito. Nós temos aqui em Divinópolis indústria de plástico, está tendo dificuldade, fundição, metalurgia, vários segmentos aí que estão tendo muita dificuldade aí por vários motivos, tá? E existe sempre uma briga. Na nossa, não só aqui, tá? Documentação, a VCB do Corpo de Bombeiro. Hoje nós estamos tendo dificuldade, todo empresário tem dificuldade de ajustar seu AVCB de acordo com o Corpo de Bombeiro. Então isso é problemático. Então, muitas vezes, a seguradora quer ver, a empresa tem um hidrante, ela tem a brigada de incêndio constituída? Logicamente teria que ter. Mas ela tem a capacidade de água correspondente? Existe sempre uma dupla interpretação. O cliente fala assim, mas eu estou respeitando o AVCB? Ok. Mas a seguradora ela tem a visão macro no Brasil todo. Se aquele segmento está causando prejuízo em outras regiões, muito provavelmente foi a capacidade de água, mesmo sendo autorizada pelo Corpo Bombeiro, não foi suficiente para apagar o incêndio devido à carga que ela tem estocada, por exemplo. Então é muito amplo o negócio. É uma lógica de acordo com uma experiência, né? Sim. Até falando de experiência, ô Pedro, né? Com esses anos de experiência aí, esse dia a gente conversou no bastidor também, um número muito expressivo de indenizações que você tiveram no último exercício. Sim. Você pode falar isso pra gente aqui? Posso, com o maior prazer. Nós, em 2023, foi o primeiro ano que a Cedro, aí é só a nossa corretora, fazendo um corte aqui para nossa corretora somente, nós tivemos um volume maior de indenização de seguro de vida do que seguro patrimonial, seguro de carro, seguro de casa, seguro de empresa. Então foi um marco muito importante para nós. E mostra também que nossa população, lógico, está envelhecendo. Teve o Covid, óbvio, então tem alguma coisa, um resquício do Covid. Agora nós estamos passando por uma dengue muito séria, né? E, infelizmente estão acontecendo mortes também. Então, são eventos que vão acontecendo que vão aumentando o número de indenização. Mas qual que é o ponto importante de analisar? Que as pessoas e as empresas, principalmente, estão contratando mais seguros de vida, tanto para os sócios quanto para os funcionários. Que é outro tipo de seguro empresarial que a gente trabalha, que é o seguro de vida em grupo. Que é uma estratégia, às vezes é obrigatório por lei e por convenção. Posto de gasolina, construção civil, obrigam pela convenção. Mas tem algumas atividades que não têm essa obrigação e os empresários estão contratando, estão entendendo que é a evolução, a mentalidade do empresário que está realmente amadurecendo, sabendo que aquela atitude de ter um seguro de vida ali, ele está também cuidando da família do seu empresário. Então tem um apelo social. Uma família que perdeu o seu, seja um homem ou a mulher que estava trabalhando naquela empresa, recebe uma indenização de 50, 100 mil reais, ajuda na manutenção da família
na manutenção da qualidade de vida, pagar um inventário e várias outras situações, né? Manter mesmo as contas em dias, ser no básico, comprar comida. Então, os empresários estão muito atentos para isso. Muito legal. É bem interessante, mas você tinha um número bem expressivo Sim. de indenizações, né? Assim que, totalizando, parece que você tinha a informação Nós do tivemos total, o né? ano passado cerca de 12 milhões e 700 mil de indenização. Desses 12 milhões e 700, mais de 6 milhões e meio foi de indenização de seguro de vida. É muita coisa, É hein? muita coisa. Pensando para um ano, um corte só de 2023, é muita indenização. Um número também muito expressivo, quando a gente olha durante a pandemia, porque não sei se você sabe, que eu acredito que os nossos amigos aí também de casa não sabem isso. Quando nós temos pandemia, que foi o caso do Covid, nenhum seguro de vida teria cobertura, seja individual ou em grupo, porque É mesmo? está nas condições gerais. Quando é pandemia, não tem cobertura. Só que pela comoção mundial, as seguradoras no Brasil se uniram e resolveram pagar. 95% delas, tá? Poucas ficaram de fora. E até o ano passado, foram mais de 7 bilhões de reais de indenização só no Brasil, de seguro de vida. Seja individual ou seja empresarial. É muito dinheiro, querido. É Muito. muita coisa, E né? quando a gente pensa que a média de cobertura, no caso de morte natural, ainda é muito baixa no Brasil. Nós estamos falando de 50 mil reais. De média. O que já é uma boa situação, está sendo contratado, mas ainda é muito baixo uma realidade de manutenção de qualidade da família. E assim, nós estamos falando que muitos não têm, né? Muitos não Você têm. está falando do valor aí que é baixo, mas que ainda são poucos que contratam, né? Muitas empresas não entendem o benefício que pode ter o seguro de vida em grupo. Não só para os funcionários, benefício social. Né? Porque pode acontecer uma invalidez com o funcionário. Quando acontece um falecimento dentro de qualquer empresa, quando eles não têm um seguro de vida, qual é o primeiro local que eles batem na porta para pedir o auxílio funeral, para poder ajudar no funeral daquele funcionário que faleceu? É a empresa. Infelizmente, isso acontece. E o seguro tem cobertura para assistência funeral. A empresa não tem custo nenhum sobre isso, né? Porque já está pagando dentro da sua apólice de seguro que foi montado. E além dos funcionários, hoje os empresários estão entendendo e estão contratando valores maiores para eles enquanto sócio. E aí tem várias formas de se calcular isso, né? Porque o seguro de vida você pode colocar, por exemplo, um capital fixo para todos os funcionários e um capital múltiplo salarial. Dependendo, se a empresa for muito grande, tiver muitos níveis salariais, ele pode ter variados, né, níveis de capitais segurados de acordo com a realidade de cada um ali salarial. Então, é muito bacana a evolução que nós estamos tendo no mercado. Pois é, aí consegue, né, proteger ali vários níveis, né, de profissionais dentro da empresa, os donos também, né, os Sim. proprietários. E aí, por exemplo, pensando numa empresa aí de sucessão, o pessoal faz uma coisa bem construída ali, e se qualquer coisa acontecer de errado durante o período ali, essa empresa passa por uma sucessão, como se diz. O seguro tem ferramentas, né? Você tem hoje, por exemplo, dentro de uma empresa, vendedores que são funcionários da empresa, são pessoas chaves daquela empresa que pode perder o resultado da empresa daquele ano se a pessoa vier a faltar. E os clientes às vezes vão migrar para outra empresa, porque o relacionamento com aquele vendedor é muito grande. Então você tem como fazer um seguro de vida hoje, que chama pessoa-chave, por exemplo, onde o beneficiário é a empresa. Você tem como colocar beneficiários, por exemplo, dentro da apólice, você pode definir o beneficiário que você quiser. Então, você é sócio com mais duas pessoas de uma empresa e você quer, por algum motivo, uma dívida que foi adquirida pela empresa, ou mesmo para que os sócios tenham condições de ter recurso, até mesmo para negociar com a família, né? Os beneficiários que vão ficar ali
daquela pessoa que faleceu, os herdeiros, desculpa, que vão ficar ali daquela pessoa que faleceu. Você pode fazer um seguro de vida onde os beneficiários são seus sócios. Isso não tem nenhum impedimento na lei. Logicamente, você tem que entender e respeitar que, se você for casado, que você tenha também um seguro para a esposa, o cônjuge, os filhos, né? Você tenha uma proteção para ele e você possa fazer uma proteção adicional dentro da empresa. Então, você tem várias ferramentas para isso. Pelo que a gente já conversou também, o seguro de vida é o único que você pode fazer mais de um seguro, não é isso? Você pode acumular. Você pode ter, diferente do seguro patrimonial, que você está fazendo daquele bem, seja um carro, uma empresa, uma casa, o seguro de vida você pode acumular. Dependendo da sua realidade financeira, você pode ter quantos você quiser para manter isso que nós falamos, a qualidade de vida, pagar dívidas, né, ter recurso para não ter que preocupar com inventário, ter que preocupar com advogado na hora de inventário, pagar imposto, que é absurdo na hora do inventário. Então, você tem várias ferramentas que você pode utilizar. Então, você pode dividir isso em vários seguros, se você quiser. E lógico, né, Kilda, quando a gente fala de particularidades, hoje tem muita assistência no seguro de vida. No empresarial também, no seguro individual também. Mas, por exemplo, no seguro empresarial, você pode contratar, são poucas ainda que tem, tá? Mas já está começando a ter, assistência psicológica dos seus funcionários por telefone, atendimento por telefone. Muito bacana. Nesse momento nós estamos vivendo aí de vários problemas psicológicos, depressão e, né, síndrome do pânico e assim, várias situações. Você tem esse benefício, pode ser contratado naquela empresa. Depende muito da maturidade da empresa, o que ele quer fazer, o que ele quer trazer de benefício. Você tem assistência fitness, você tem assistência, por exemplo, funeral, que nós falamos, né? Você tem assistência que vai entrar agora, provavelmente a partir do meio do ano, e já tem no individual, que já é muito comercializado, a telemedicina. Telemedicina vai virar uma febre no Brasil, por quê? O SUS nosso está muito sobrecarregado. Verdade. Muito sobrecarregado. E existe uma perda daquele funcionário, por exemplo, que quer fazer uma consulta, está com uma febre, uma dor de cabeça, vai para o SUS. E ali ele perde o dia de trabalho. Com a telemedicina, ele vai ligar dentro da sua casa ou do seu trabalho e fazer uma consulta online com o médico, atendê-lo. E funciona, porque eu já usei, tenho lá na empresa, vários funcionários já usaram, e você recebe no telefone o QR Code para comprar medicamento, recebe a receita no QR Code, via e-mail ou via WhatsApp, e tem um QR Code para você poder utilizar. Pedro, isso é muito legal. É como se fosse, então, ele faz um pouco aquela função do convênio. Sim. Do convênio médico, né? Você não tem o atendimento físico, né? De ir no médico, agendar a consulta, mas pela telemedicina, você consegue agendar, que você tem um aplicativo, e os médicos online, aí hoje tem várias empresas que estão fazendo isso, até os planos de saúde já estão oferecendo já a telemedicina, porque o objetivo, nesse momento, é deixar um pouco, descarregar, né, um pouco o SUS e descarregar um pouco os hospitais e os consultórios. Porque está mais do que provado, e eles têm estudo para isso, 70% das consultas são consultas que poderiam ser resolvidas na telemedicina. E aí é um primeiro atendimento, né? Sim, então, assim, se chegou ali, o médico identifica que é a coisa mais grave, vai pedir para você poder você tem que ir no médico, pode ir, porque vai presencialmente. Isso mesmo. Que não resolve por aqui. Mas você vê que você pode observar que é uma evolução, né? Há 2, 3 anos atrás, nós não tínhamos telemedicina nem no seguro individual. A pandemia do Covid, trouxe uma evolução e acelerou esse processo da telemedicina, que já é uma realidade e vai se tornar ainda mais real dentro da nossa, do Brasil, e tanto pessoa física quanto jurídica. Isso você vai ter esse benefício de duas formas, tá? E é muito bacana isso. Eu vejo isso com uma evolução muito positiva. Eu acho que é muito legal, porque você tem ali disponível, você tem a facilidade, né? Às vezes um funcionário está até viajando, né? Às vezes um representante, por exemplo, está viajando, onde que ele está, ele vai lá, faz a consulta,
olha, realmente aqui eu vou ter que procurar um médico por Sim. aqui. Mas às vezes evita de ter que ir em outra cidade procurar um médico. E é interessante que você falou aí, por exemplo, de viagem. Hoje, as empresas não têm noção disso. Quanto custa, infelizmente, quando acontece o falecimento de um funcionário que está em viagem, pode estar num seminário, pode estar numa feira, pode estar representando a empresa em qualquer lugar, num curso, e ele veio a falecer em São Paulo, no Rio de Janeiro, longe e tem que trazer o corpo até aqui. Isso é caríssimo, que é o translado do corpo. Nós já tivemos vários casos disso. E se a empresa não tem um bom seguro, ela tem que pagar do bolso, porque o funcionário está sob a responsabilidade dela, muitas das vezes. Mas independentemente disso, se ele tiver de férias, ele tem o direito, se ele tiver o seguro. O seguro dá cobertura 24 horas. E quando a gente fala de telemedicina, é muito sobre isso. Ele não vai precisar estar trabalhando para poder ter o direito de ter a telemedicina. Em qualquer momento ele tem o direito. Ô Pedro, esse assunto sempre é um assunto difícil de falar, né? Sim. Falar aí de morte, de invalidez, de perda de ente querido, mas eu vejo que é um assunto muito. Eu acho que é maduro falar sobre isso, Sim. né? Por quê? Porque você está fazendo. Toda vez que a gente fala de gestão, um dos pilares da gestão é você estar prevendo, né? Fazendo investimento ali para o imprevisto, né? Sim. Então, por exemplo, se o empresário organizar financeiramente, colocar um percentual ali para pagar seguros, aí a gente pode falar de vários, né? O seguro, você falou da responsabilidade civil, de trabalho, né? Da Isso. operação do funcionário ali, seguro de vida do funcionário, dos sócios. Aí depois ele pode fazer os seguros da casa dele também, dos Sim. bens, do patrimonial. Dentro do seguro empresarial, ainda nós temos algumas situações muito importantes. São benefícios que hoje os empresários buscam. Por exemplo, plano odontológico. É um benefício muito percebido pelos funcionários que as empresas não têm noção. E não tem coparticipação na maioria dos planos. Normalmente o custo, lógico, vai variar um pouco pelo número de funcionários da empresa, mas pegando uma pequena empresa de 10 funcionários, custa de R$ 30 por mês por funcionário. E dá um benefício muito percebido para o funcionário. Hoje nós temos grandes operadores no mercado e o funcionário vai poder fazer todo o procedimento odontológico, exceto estética, por exemplo. Não tem cobertura da parte estética. Mas os outros procedimentos tradicionais, limpeza, obturação, canal, tudo tem cobertura. E não tem coparticipação. Isso é muito bacana. Mostra o cuidado que a empresa está tendo na hora de contratar o funcionário e na hora de reter o talento. Concorda comigo? Você paga R$ 30 a mais para cada funcionário ali mensal, né? E para reter o E talento, para porque reter ele vai pensar, se ele for para o concorrente, que o concorrente às vezes não tem aquele benefício. E se a gente pensar, Pedro, o que acontece? Um funcionário que ganha um salário, por exemplo, né? Aí aconteceu um imprevisto, né? Machucou o dente lá ou vai ter que fazer um canal. Quanto que isso vai custar para ele? Dando um exemplo. A pergunta é assim, quanto que vai custar para ele sem ter essa Sem o cobertura, plano. né? Um exemplo. Que acontece muito em jovens, por exemplo, que é arrancar o siso. É caro. Cada siso aí na casa aí de R$ 400, R$ 500 para arrancar. Em média, tá? Uhum. Pelo plano ele não paga nada. Então, é economia, né? Te dando um exemplo. Ele vai economizar, se ele precisar arrancar os 4, vai economizar R$ 1.800, R$ 2.000. Uma limpeza hoje é na casa de R$ 200. Uma limpeza, se ele fizer uma E se limpeza não por faz a ano. limpeza, depois vai estragar o dente, vai ter que fazer um tratamento depois. Então é né? fundamental que a gente consiga divulgar isso para os empresários. Isso independe. O plano odontológico, a partir de 3 pessoas, ele consegue já montar um plano odontológico para aquele CNPJ. E isso mostra o cuidado que a empresa está tendo com o funcionário. E muitas das uma vezes, cobertura bem legal, né? Um muitas seguro das bem vezes legal. ele pode dividir isso com o funcionário. Ele não precisa pagar 100%. Ele pode pagar 50%, o funcionário pagar 50%. E pode estender isso para os cônjuges e filhos. E, pegando um outro gancho, tá? Falando ainda de proteção para a empresa, muitos empresários não sabem que você pode fazer um seguro de veículos
que a gente chama na modalidade autofrota, que é o seguro de veículos. Você coloca todos numa apólice só, uma vigência só, né? Vai iniciar o contrato naquele dia e você pode colocar os carros da empresa, moto que a empresa tiver, os carros do sócio, da esposa do sócio e dos filhos do sócio dentro daquela mesma apólice. Então ele ganha na gestão que, logicamente, ele vai ter uma redução de custo, que aí a seguradora consegue aplicar determinados descontos ali, certo? Ele tem que ser muito bem avaliado e feita uma avaliação no mercado, e essa é a nossa função enquanto corretor. Trabalho lá com 15 seguradoras de automóvel. Ele vai ter uma melhora na gestão dele, porque ele não vai ficar renovando o seguro todo mês, dependendo do tamanho da empresa. Você tem sempre, né? sempre ali de 2 em 2 meses, às vezes uma renovação particular, uma renovação da empresa. Tem que preocupar com isso, alguém do contas a pagar está tendo que fazer cotação e tal. Ele vai estar tudo numa apólice só, então você ganha na gestão. E principalmente você ganha em alguns pontos de risco. Por quê? Quando você faz um individual, um seguro individual, você concorda comigo? Você responde perfil? Está casado? Quantos filhos? Se tem filho de 18 a 25 que você se dirige o veículo, né? Tem algumas perguntas que você tem que responder. No seguro empresarial, chama autofrota, né? Quando você reúne todos os veículos numa mesma apólice, você não tem esse tipo de pergunta. Só pergunta qual a região que você circula e qual a atividade da empresa. Que pode ter caminhão, às vezes carrega algum tipo de mercadoria, pergunta a atividade da empresa. Então isso é usado já por grandes empresas, médias e grandes empresas, mas as pequenas empresas, por exemplo, farmácia, pessoa que tem mercadinho, que trabalha com verdura e fruta, né? Qualquer tipo de empresa pode ter isso. Lá na corretora, na Cedro, nós temos essa apólice, tanto para os carros da corretora quanto para os nossos, nós somos sócios. Mesmo se o carro não tiver no nome da empresa? Pode ter uma regra, não pode estar em nome de funcionários, nem em nome de terceiros. Tem que ser CNPJ, ligado ao CNPJ da empresa, o carro esteja no nome da empresa, né? Sócios que estão no contrato social, a esposa do sócio e filhos do sócio. Então resolveu também. Então, assim, é uma situação muito bacana, porque é muito conhecido como seguro de frota, né? Mas a seguradora tem o nome de autofrota, que é o seguro de automóvel na modalidade de frota. E tem uma validade muito bacana e tem esses benefícios que eu falei. E quando vai fazer seguro, por exemplo, aí tem como, né, colocar esse carro aqui tá custando X, esse aqui, dá para os empresários saberem o que o seu carro está representando naquele montante. Hoje trabalha-se muito com a tabela FIP, né? 100% da tabela FIP é a indenização normal que coloca, pode aumentar um pouco até 110, ou pode em alguns casos reduzir quando o carro é de leilão, reduz um pouco para 90%, dependendo da regra de cada companhia, ou pode não ter indenização para veículos, por veículo segurado, a empresa não quer o seguro, às vezes é um veículo mais velho, mas ela quer ter aquele carro no frota para dar cobertura para terceiros. Porque o problema, Kilder, que a gente sempre cita, né, numa gestão financeira de uma empresa, você tem lá a sua empresa, tem 2 veículos, né, um de cada sócio, e mais 2 veículos da empresa para os seus comerciais, para a equipe lá rodar. Às vezes o carro é um valor não muito significativo, carro um pouco mais velho, mas e se ele bater num carro que custa 200 mil e dá perda total nesse carro? O seguro de terceiro no Brasil, ele é pouco ainda divulgado. E ele representa para a empresa a tranquilidade no caixa dela. Imagina o seu funcionário bateu num carro e causou uma perda total num carro de 200 mil. A responsabilidade é da empresa. E a rua tá cheia desses carros, né? Muito. Hoje o carro de 200 mil é fácil de encontrar por aí, né? Subiu muito o carro na pandemia. E nós, empresários, nós temos que tomar cuidado quanto a isso. E a gente vê e percebe isso muito claramente. Qualquer empresa que você vai, tem empresa aí que entrega carros, por exemplo, estrada, alguns carros aí mais de carregar mercadoria, que o cara entrega várias mercadorias, né? E não tem cobertura, nem para terceiro. Então o risco é muito grande. Tá rodando o dia todo ali. Tá rodando o dia todo. Nós tivemos um caso de um engavetamento de 4 veículos aqui em Divinópolis.
Aqui em Divinópolis. Um dos veículos era segurado nosso. Quem causou não era. Mas um dos veículos era. Você imagina quem causou esse acidente? Tinha 3 veículos parados, ele bateu no primeiro, bateu no segundo, bateu no terceiro, bateu no quarto. Ele que causou lá atrás. E era de uma empresa. Não é de Divinópolis, não conheço. Não sei se tem seguro. Então, assim, é um Mas aí problema. o seu cliente que é segurado, a seguradora Cobre. resolve. Se ele não tiver, se quem causou o acidente não tiver o seguro, a seguradora dele vai cobrir, mas ele tem que pagar a franquia. É melhor se acionar a pólice de quem causou o acidente, porque aí ele não precisa pagar a franquia. Mas no pior caso, ele paga a Ele paga a franquia franquia e o e tá carro, dele, resolvido. o carro dele é arrumado ou é indenizado. Mas você concorda que o risco é grande? O risco é com muito certeza. grande. O empresário não calcula isso, né? Mas Não. basta, vamos pensar uma entrega de gás. Né? Sim. Uma moto, o cara sai com um gás ali, de repente ele vacila ali e bate num carro. É. Né? Aí só que bate num carro, por exemplo, um Porsche. Aqui em Divinópolis tem alguns rodando por aí. Sim. Bate o botijão lá na porta e dá aquela estragada, né? Uma amassadinha. Quanto que fica esse serviço, né? Esse é o problema, né? Nós temos hoje uma variedade de veículos, uma variedade de valores, e você não sabe em quem você vai causar um acidente. E a gente brinca, por exemplo, de caminhões aí, de carretas, né? Principalmente você vê caminhão velho em estrada hoje em dia. São caminhões novos, caminhões de 400, 500, 600 mil. É muito comum você ver nas estradas. Imagina você causar um prejuízo a um caminhão desse, o caminhão tombar e capotar e cair numa ribanceira. É muito sério o processo. Por isso que eu falo com todo mundo, para que tenha cuidado na hora de contratar o seguro de carro em um ponto. Porque o seguro do seu carro é a tabela FIP. Ponto. Não tem muito o que trabalhar. Pode aumentar um pouco ou diminuir um pouco, dependendo da regra da companhia. Mas o terceiro é o cuidado. Por quê? Você contratar uma apólice, seja pessoa física ou seja na jurídica, a regra é a mesma. Você pode contratar ele com 100 mil de danos materiais, que é o dano que você causar a um carro, a uma casa. Mas você pode contratar ele a 500, a 1 milhão de reais. E o pior, que as pessoas não pensam, dano material, lógico, ele é muito objetivo. Você concorda comigo? Bateu num carro, o dano é aquele carro. Bateu em 2 carros, o dano são em 2 carros. É alto, tangível, né? É alto, mas é objetivo. E o dano à pessoa, que a gente chama de dano corporal? Se você atropelar uma pessoa, causar um falecimento a uma pessoa, você não sabe quem está ali naquele outro carro. Qual forma de mensurar? É difícil, muito complexo. Muito complexo. Você não sabe o que o juiz vai te condenar. Infelizmente, hoje os juízes estão condenando em valores altos. Então, quando você, dica para todo mundo, quando você for contratar uma apólice de seguro de veículo, coloque o maior valor possível de danos materiais, danos corporais e danos morais a terceiros. Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Isso é uma tranquilidade para o seu caixa. Seja pessoa física ou jurídica também, né? O seu bolso. Isso é fundamental. Eu sempre peço uma dica de ouro. Essa já é uma dica de ouro, viu, Pedro? Porque realmente o pessoal geralmente pensa só no carro, né? Sim. E não pensa no terceiro. Coloca o mínimo aí. Eu não gosto de falar de concorrentes, por exemplo. Mas eu não vejo, pegando um gancho, banco como concorrente corretor. Eu só trabalho com seguro, previdência e consórcio. Então, você concorda que a minha equipe ela só fala disso o dia todo? Então, nós temos especialistas construídos ao longo desses 28 anos de existência. Normalmente, banco quer vender o produto para bater meta. Ponto. Ele é ótimo para emprestar dinheiro, a gente precisa do banco, precisamos do sistema financeiro, sem sombra de dúvidas. Mas na hora de você precisar de uma assistência ou de uma orientação fora do horário, de uma visita de um consultor, perguntar algumas coisas técnicas, o banco não vai conseguir te ajudar. Não estou falando mal de banco nenhum. Eles estão na função deles, eles estão vendendo produto. Tem gente que compra o produto deles. Está tudo certo. Mas eu sempre falo com todos os nossos amigos, colegas e pessoas que eu conheço. Faça seguro com corretor de seguro. E nós temos aqui, não só em Divinópolis, como na região, vários corretores muito profissionais que estudam, que buscam conhecimento e que vão ajudar a orientar o corretor, o cliente na hora da contratação dele.
E não é só preço. O seguro não pode A ser só relação, preço. ela não termina depois que você pagou o seguro, né? Muito pelo Ela contrário. começa ali Muito pelo e ela contrário. termina na próxima renovação, podemos falar assim? Ou Porque, recomeça, na verdade, porque né? na realidade você tem um recomeço. Né? A gente sempre brinca e alerta os comerciais da nossa equipe. E também, como hoje eu trabalho com outros corretores, parceiros, a gente sempre dá essas dicas. Sempre pergunte a realidade do cliente, pessoa física, ou da empresa, pessoa jurídica. Você concorda que hoje você é casado, mas passou um ano, se nós não tivemos contato, você pode separar. E seu filho tirou carteira? Estava com 17, venceu o seguro, ele completou 18 e está dirigindo seu carro. O seu risco muda. Situação totalmente diferente. Entendeu? Então, esses são alguns pontos importantes. E na pessoa jurídica também isso acontece. Ah, eu rodo só em Minas Gerais. Então, meus carros ficam rodando só no CEP, né, de Minas Gerais. Mas a minha operação aumentou. Eu estou rodando agora em São Paulo. No outro ano, eu estou rodando no Rio. Você concorda que os riscos são diferentes? Então, a seguradora ela precisa sempre conhecer o risco do cliente. E o princípio básico do seguro, Kildo, é a boa-fé. A seguradora sempre vai ter a boa-fé. Mas hoje no Brasil, infelizmente, ela investiga muito. Principalmente no seguro de carro. E sempre tem, Sempre dá um jeitinho, sempre né? tem aqueles que se acham espertos. É. E, meu filho fez 18 anos, eu comprei o carro para ele, mas me coloca aí como condutor principal. E o filho mora em Belo Horizonte, estuda em Belo Horizonte, o carro só roda em Belo Horizonte e coloca ele dirigindo aqui. Vai acontecer um sinistro, o segurador vai investigar e vai negar o seguro. A indenização, no caso. Então, assim, é sério. Complicado, né, A Pedro? responsabilidade do cliente de passar informação é importante na convivência do seguro de boa-fé. Você concorda? É isso que eu penso, que se não der problema, passou um ano ali e não deu nada. Né? Existe uma máxima que o cliente sempre faz. O seguro foi feito para não ser usado. Eu pago o seguro para não usar. Mas não é assim hoje em dia. Você está comprando a pólice para te trazer uma tranquilidade. Só que você tem direitos, mas tem obrigações. E às vezes, ainda mais no Brasil, todo mundo só quer o direito. É. Ninguém quer a obrigação. Não quero nem lembrar delas, né? Acontece muito, Kildo, que pegando o gancho de automóvel, falando ainda sobre o seguro de automóvel, a pessoa muda de endereço dentro da cidade de Verópolis e não nos avisa. Isso a seguradora pode entender como agravou o risco e pode negar o seguro por esse detalhe. Então ele tem que saber das informações. Então é importante esse debate nosso aqui, né? Porque não só para quem vai. Por exemplo, eu vou contratar o seguro, então é importante eu saber. Mas quem já tem um seguro, será que eu estou alerta a isso? Será que eu estou sabendo, né? Nós, e eu acredito que todos os corretores aí que vão nos ouvir, todos estão preparados para poder receber as demandas. E existem muitas questões, muitas discussões, muitas hoje conversas, principalmente que é o seguro mais comum, né? O seguro de automóvel. Então tem muita discussão. Diferença de seguradora para proteção veicular. Está muito discutido. Teve uma batida ontem aí, está nas redes sociais. Na data de ontem aí, dia 3, né? De abril. Fechando em Belo Horizonte, se eu não estou enganado, 5 ou 4 empresas de proteção veicular. Porque elas estão à margem do seguro, que a gente chama de seguro pirata. Então, tem muitas pessoas que acreditam que isso é legal. Não é. Não paga imposto. Não recolhe Fechou as nada. empresas que você está dizendo? A Polícia Federal está batendo em cima forte e fechando essas empresas. Eles estão ilegais, né? Já foi definido pelo Supremo que elas são ilegais, porque elas não recolhem imposto. Não. É a mesma ideia, assim. E aí tem muita gente com a falsa sensação de segurança. Sim, né? E não tem uma apólice, porque ela é um cooperado, é uma cooperativa. É triste, mas é verdade. As pessoas têm que ficar muito atentas às informações. Por isso que eu citei que seguros só com corretor de seguros. São os profissionais capacitados para poder te orientar. Seja nesses pontos que nós citamos aqui, desses poucos produtos que nós citamos,
E ainda tem uma gama de produtos ainda que a pessoa, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, pode ter conhecimento e pode vir a contratar, mas sempre sob orientação. Quando você vai no médico, você tem o médico clínico geral. E o clínico geral, quando você tem um tipo de problema, ele não te indica um especialista. É. No seguro também é assim. Você tem que procurar aquele corretor que consegue te atender, dependendo, no caso a Cedro. Nós somos hoje uma corretora generalista, porque nós temos especialistas em várias áreas do seguro. Falar que nós atendemos todos os ramos, eu estaria mentindo. Não tem como atender todos os ramos. É muita área, É né? muito ramo. Nós estamos hoje mais de 45 ramos de seguro, se não estou enganado. Então, mas nós temos hoje, nós trabalhamos numa rede que chama Rede Loja Cor, que é nacional, e dentro dessa rede, aí sim, são 2.000 corretores, mais de 2.000 hoje, aí você tem especialista em todos os segmentos. Isso que é bom, você trabalhar em rede, para poder ter os É benefícios bom que da você faz rede. assim, consciente, sob medida, né? Sim. E conta qual que é o tamanho da sua equipe lá, né? Pro pessoal aí tá sintonizando, né? Hoje nós somos 25 colaboradores na área na área de vendas, administrativo, sinistro, né? Aí tem a parte financeira também, junto com esses 25. Nós administramos hoje aproximadamente cerca de 12.000 clientes aqui na região, pessoa física e pessoa jurídica. Temos uma atuação em vários segmentos, como eu te falei, mas hoje o foco muito nosso, falando assim, Pedro, qual que seria o produto que a Cedro hoje, no ano de 2024, está dando ênfase, maior ênfase? É o seguro de vida em grupo ou pessoa física. Porque hoje as pessoas estão com necessidade disso, de se proteger e entender o que esse tipo de apólice, de seguro, traz de benefício para a família ou para a empresa. Proteção mesmo, né? Que a gente falou. Então, nosso foco esse ano é muito voltado para isso. Nós vamos estar trabalhando nas redes sociais aí a partir do mês de abril, agora muito forte nessas questões, trazendo informação para o público, falando sobre o que nós temos de novidade aí, o que nós falamos um pouco aqui hoje. Então, assim, quem quiser, por exemplo, entender mais do assunto, né? Um caminho seria seguir vocês, que vocês vão estar postando ali Nas redes sociais. sobre os vários temas, né? Várias preocupações e várias também proteções, não é isso? Sim. Nós temos hoje a rede social da corretora, @Cedro Corretora. Estamos aqui na Rua Maranhão, 959, com a estrutura muito boa para atender os clientes. Não citei, mas nós trabalhamos com certificado digital também, que tem nada a ver com seguro, mas isso veio há uns 10 anos atrás, essa possibilidade, mas mostra a cara da corretora para vários clientes, possíveis clientes, então chama a atenção. O certificado digital é obrigatório hoje, mas fazemos um trabalho muito bacana e temos hoje uma equipe comercial desses 25, se eu não estou enganado, 11 são comerciais. Então nós temos uma grande equipe para atender a demanda dos clientes em qualquer tipo de área. E quando a gente não consegue atender, eu trago um corretor parceiro para atender, que é um corretor dentro da loja Cor, que é certificado, um cara sério, passou por um crivo de excelência de atendimento para a gente poder dar o trabalho, fazer esse trabalho bacana. E nós representamos hoje quase 40, 39 seguradoras hoje. É muita É coisa, hein? muita coisa. Pedro, eu tô pensando aqui, mais ou menos 12 mil clientes aí, espalhados aí. É muita responsabilidade, né? Sim, Para conseguir proteger essa turma toda, né? Colocar na medida certa um seguro para eles ali, naquele momento dele, como se diz, naquela fase de vida empresarial, o pessoal daquela pessoa, né? com esse tempo de estrada, já de 28, hoje nós já estamos fazendo o seguro para os filhos dos nossos clientes, né? Então, assim, é muito legal ver A segunda geração a já, né? segunda geração já, e com várias, assim, bons resultados. Falar que nós somos perfeitos, estamos longe da perfeição. Sempre buscando melhorar nossa gestão, nossa equipe comercial, trazendo novidades de tecnologia. Por que nós participamos da rede Loja Cor? Porque ela nos ajuda em tecnologia, principalmente, em acesso a seguradoras. Ficam muito em São Paulo, seguradoras corporativas,
para atender as demandas de alguns clientes aqui na ponta. Precisamos ter esse acesso. Mas a importância que nós damos ao cliente hoje é total, porque ele é o motivo da Cedro existir. Não tem outro motivo. E todo dia, quando a gente está na empresa, buscando uma excelência de atendimento ou tentando trazer algo novo para o cliente, é com esse objetivo. Ele entender o que ele pode contar com a gente. E assim, não é só na venda, né, Kilda? Quando a pessoa precisa de um apoio no sinistro, ela tem que sentir confiança. Acho que a base nossa de trabalho é transparência, confiança, que são os valores nossos da corretora, porque tem que ser muito forte isso. Se não tiver transparência e confiança, o seguro, em algum momento, ele vai ter problema. Eu falo muito, ô Pedro, que eu também tenho 24 anos de empresa aí, e eu sempre falei com os colaboradores, ó, a gente ganha o cliente no problema. Sim. Então, por exemplo, eu vendi um computador para você, o computador não deu defeito, você vai ficar indiferente talvez. Agora, deu defeito e eu resolvi rápido, aí você gera uma confiança maior. Sim. Deu defeito e eu não resolvi, aí já gera um problema, o problema que já existia ficou maior, né? Sim. Então, igual você disse aí, um cliente seu precisou de um sinistro, precisou de um problema ali e você resolve, né, e tá ali naquela assistência, a pessoa fala assim, ó, não vou sair daqui mais não, porque, né, quando eu preciso me atende aqui, né? Porque às vezes tem, né, alguns profissionais que atendem bem naquela hora da venda ali, né? Sim. Aí depois você dá aquela relaxada, porque, como se diz, já virou um cliente, né? E os corretores, o corretor do seguro, tem muito corretor que trabalha sozinho e tá tudo certo. É um ótimo profissional, conheço vários assim, trabalham sozinho, não tem equipe comercial. Foi uma escolha profissional dele, né, Kilda? A gente tem que respeitar. Nós, eu, meus dois irmãos, né, o Reginaldo e o Adriano, nós resolvemos ir para um caminho diferente. Que é investir em equipe, mesmo com toda a dificuldade na gestão de pessoas hoje, investir em equipe, formar pessoas para que a gente consiga atender o cliente na sua plenitude, em todas as demandas, ou na maioria delas. Mas a gente hoje entende que, né, foi o caminho acertado, porque as empresas e as pessoas, cada dia que passa, estão tendo demandas maiores, diferentes no nosso segmento, em qualquer outra situação, mas no nosso segmento principalmente. Então a gente tem que tentar sabe assim, atender ele em 100%. Você não vai querer me ligar, Pedro, quer fazer um seguro residencial com você? Ah, aquilo eu não faço. Logicamente, se você for para um concorrente do lado que vai fazer o seu seguro residencial, depois ele vai trazer o seu seguro de automóvel, seguro de vida, seu seguro de responsabilidade civil da empresa, o seguro empresarial. Então, o importante é a gente tentar abraçar o cliente e acompanhar ele no decorrer da vida. Por isso você precisa ter os especialistas que você diz, né? Generalista por pegar tudo, né? Sim. E especialista por ter um em cada área ali, né? Que atende ali. Ô Pedro, você me disse o seguinte, né? O tanto que vocês já tiveram de cobertura no último ano, né? Um valor expressivo. Me contou vários casos, né? A gente até nos bastidores também conversando dos casos infelizes, né? Que Sim. a pessoa teve, mas o seguro ali confortou e ajudou, né? E falamos aqui um pouco, né? De alguma coisa que o que não pode fazer de errado que acaba invalidando. E também deve ter bastante casos que você já visualizou aí de alguns seguros que a pessoa tinha e não cobriu. Sim. Isso aí deve ser como se diz, um tema muito ruim para esses empresários, né? Porque ele pagou, ele estava com a falsa sensação de proteção e depois não teve a cobertura. O seguro ele é uma evolução constante, tanto para o lado da seguradora quanto para o lado do cliente, porque as necessidades vão mudando, cliente. E cada necessidade que muda, a seguradora tem que se adaptar àquela nova realidade. Anteriormente, só dando um exemplo clássico, se você entrar no YouTube aí, você vai achar vários exemplos desse, vídeos desse. Rompimento de tubulações. Você hoje identifica que as empresas, às vezes, elas são construídas em galpões, por exemplo, tem uma laje e os canos, às vezes, são canos aéreos, né? Muito condomínio, que é garagem, os canos são todos aparentes, até para facilitar o conserto daquelas tubulações. Pode entupir, pode dar algum problema. Antigamente não era assim. E
A seguradora, de uns anos para cá, uns 5 anos, começou a acontecer muito sinistro de rompimento de tubulação. Danificando o condomínio, danificando a casa, danificando carros. O carro tá debaixo ali na garagem do condomínio, pode Olha o danificar. esgoto tudo em cima dele. Pode danificar. E a seguradora se adaptou. Ela montou e construiu uma condição e cláusula específica para rompimento de tubulações. Então você concorda que a cada evolução do nosso mercado, a evolução das pessoas, das famílias, das empresas, novos riscos aparecem. E a seguradora tem que se adaptar, não tem como. Hoje um risco que é iminente para grandes empresas que têm muito dado, o cyber. Que pode acontecer um vazamento de dados, pode acontecer um sequestro de dados por hacker. Existe seguro para isso já. Poucas companhias trabalham, mas já existe seguro. Pedro, a Sé trabalha com seguro cyber? Não, mas nós temos um parceiro dentro da loja Coca que trabalha. Porque é a questão da especialização, da ultra especialização, e tem que ter muito conhecimento dessa Tá parte. muito afinadinho ali, né? Para poder atender se precisar, né? Então, hoje é muito amplo esse processo de seguro pelas demandas que o cliente tem. E nós temos empresas aqui em Divinópolis que já têm o seguro cyber. É interessante pensar na cidade, mas tem empresas que trabalham com dados o dia inteiro. Então, a seguradora precisa se adaptar. O mercado vai movimentando, né? O mercado vai movimentando, a seguradora tem que se adaptar. Então, eu sou um apaixonado pela área de seguro porque você consegue atender, né, Kilner? De A a Z, seja na pessoa física ou pessoa jurídica. Eu brinco, eu tenho clientes que são, com todo o respeito à profissão que a gente precisa, mas são açougueiros. É ele, a esposa e mais um funcionário dentro do açougue. Tem seguro de carro com a gente, tem seguro de vida com a gente, tem seguro da casa dele com a gente. E tem grandes empresários aí, industriais ou fábricas, né, gigantes, que o cara tem todos os ramos com a gente. Então, é muito bom você conseguir navegar enquanto um consultor em todos esses níveis empresariais. E você começa a enxergar e ajudar as necessidades. E quando você trabalha com honestidade e transparência, eles vão te indicando e você vai construindo cada vez mais uma carteira sólida. Eu até ia te perguntar isso aí, Pedro, se vocês têm um público específico, né? Mas você já respondeu que atende de A a Z, né? Então, por exemplo, a pessoa está ouvindo aqui, não, cara, mas eu estou começando agora e quero fazer um seguro pequeno aqui. Aí você tem a solução para ele aí. Sim. Ele vai crescendo, você vai crescendo também. Nós vamos acompanhando as opções para ele. A apólice deles. E assim, ele tem que estar com alguém que confia para poder ter as informações corretas. Isso é fundamental. Infelizmente, a gente depara com isso de vez em quando, tá aqui. A pessoa aluga um imóvel. A locadora oferece um seguro lá do aluguel daquele imóvel. Quase que obriga, né? Faz a parte dela lá, enquanto, né, não poderia estar fazendo, porque não é uma corretora, só se ela tiver uma corretora no grupo. Não poderia estar fazendo aquilo, mas o cliente às vezes não sabe que ele pode buscar o seguro em outro corretor. Não precisa fazer com eles. E muitas das vezes o que é oferecido ali, e já vi vários casos, é o seguro de incêndio só do prédio. Não tem o conteúdo. O cara está alugando uma casa, vai levar todos os seus móveis que ele custou a comprar para dentro da casa, acontece um incêndio, o seguro que ele contratou na locadora, muitas das vezes é só para o prédio. Então perde todos os seus móveis, seus eletrodomésticos. Então tem que saber o que está contratando, ler o que está contratando, pesquisar, buscar informação com pessoas que são da área, que são competentes para falar sobre aquilo. Então, a nossa equipe lá na sede, nós estamos totalmente abertos, vamos visitar, independente do tamanho da empresa, do tamanho do cliente, qualquer tipo de empresa, não fazemos distinção disso, porque, igual você falou, hoje ele é pequeno, mas amanhã ele já está médio, depois amanhã ele já está grande, e assim a gente vai conquistando a confiança do cliente. É, bem legal. Pedro, tem muita opção de seguro, né, para a pessoa começar aí, né? Aí eu vou deixar um recado para quem não tem nenhum seguro, né? Imagina, você está com uma situação mais delicada, né? E o segundo recado é aquela pessoa que tem mais risco, né? Igual você me falou aqui, umas coisas que a gente talvez não pensa,
o quanto que talvez um entregador pode trazer um risco, né? O tanto que, ou alguns profissionais dentro da empresa podem trazer um risco. E então, assim, vale muito a pena sentar e conversar com a sua equipe lá e falar assim, ô Pedro, eu tô com esse risco aqui. O que que você acha? Começa por onde? Quando a pessoa não tem nenhum tipo de risco, ela não tem nenhum tipo de proteção, desculpa que risco sempre ela vai ter, ela não vai ter nenhum tipo de proteção. Uma empresa que está começando, ela pode nos chamar para poder entender o que que ela tem ali dentro. Pode ser uma pequena loja de roupas que ela tem em algum local, uma pequena padaria que ela acabou de construir, custou a comprar os equipamentos, é caro montar esses equipamentos, né? Uma pequena farmácia de bairro. Por quê? Nós vamos mostrar para eles que existem seguros com preços muito acessíveis, para que ele possa entender e avaliar se cabe no seu bolso ou não. E gradativamente nós vamos trazendo novas situações para eles e conversando sobre outras possibilidades de seguro, mas muito de acordo com a necessidade dele, com a evolução dele. Porque, citando o caso, por exemplo, de uma farmácia. Ela construiu uma farmácia com muita dificuldade, está lá, mas tem um motoqueiro que faz a entrega para ele, é funcionário dele. Esse motoqueiro, o risco dele é grande. Ele tem que tomar cuidado, porque isso pode fechar a farmácia dele, certo? Ao passo que, quando você passa para uma empresa que já tem já tem vários riscos, ela já está acostumada a contratar apólices de seguro. Na minha visão e minha opinião, o que ela tem que ter é uma consultoria para avaliar se as apólices dele estão adequadas à realidade atual da empresa. Isso a gente faz? Fazemos com o maior prazer. Independente se a apólice está conosco de forma profissional, nós falamos, ó, mude isso, altere isso, mantenha isso, para que ele possa, pode estar fazendo com o banco ou com outro corretor, para que ele possa entender. Na renovação, se ele quiser contratar o seguro com a gente, ele vai ter essa possibilidade, ou ele pode manter dentro da atual corretora dele ou da empresa que está prestando serviço. Porque hoje, muitos clientes nos procuram para poder também avaliar o que ele tem, se está adequado. Isso é importante ele entender que a gente consegue fazer isso para ele em qualquer momento da empresa dele, seja ele começando ou seja ele já bem estabelecido no mercado. Você falou uma coisa muito interessante sobre as fases do empresário, né? E eu observo isso muito claro. Com outro olhar, vamos olhar o olhar da gestão, né? O empresário começa lá, por exemplo, não é casado, né? Aí, quando eu comecei minha empresa, não era casado, depois eu casei. Aí ele ia, as obrigações aumentam, os custos aumentam, né? Aí eu tinha um apartamento alugado, tinha os custos ali. Então a minha realidade já era outra, né? Aí depois vem filho, muda de novo, né? O filho começa a crescer, muda de novo. Mas às vezes a gente não lembra que tem que estar atualizando, né? As nossas proteções, né? E essa percepção que você trouxe foi muito legal, porque parece que o tempo passa tão rápido, a gente não observa, né? O filho já virou 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Imagina assim, meu filho está em Belo Horizonte, está estudando, tem 21 anos, está em Belo Horizonte. O custo de manutenção dele hoje em Belo Horizonte ele é alto. Faculdade, moradia, alimentação. Então, ele foi para estudar esse ano, eu tive que fazer uma avaliação e ajustar algumas questões, porque pode acontecer, eu estou na estrada, estou rodando, né? Pode acontecer várias coisas comigo. Então, eu avalio sempre, pelo menos uma vez por ano, eu sento e avalio as apólices que eu tenho. E isso é uma dica para todos os nossos amigos. Nós temos que avaliar as apólices uma vez por ano. Independentemente do segmento. Você pode estar com o seu seguro da sua casa contratado. Mas você concorda que, vou colocar placa fotovoltaica, está muito comum. Vou fazer um investimento aqui de R$ 50.000. E na renovação você esquece de comentar isso com a sua corretora, com o seu corretor. E o seguro da placa? Se acontecer um vendaval, a placa voar, estelhar lá toda a sua estrutura. Então tem cobertura para isso? Tem cobertura para placa fotovoltaica. Então, você concorda que você tem que conversar? Porque o corretor não sabe que você colocou aquele valor. Do mesmo jeito, isso nós estamos falando. As fases da vida, seus investimentos. Você tem alguém de confiança para você poder contar com essa pessoa. E essa pessoa, o seu corretor de seguros, a Aceto está aqui para te ajudar, acompanhar esse processo. Você vai estar sempre em contato com a gente
perguntando e tirando dúvidas. Que é melhor perguntar e você receber essa informação. Não, não tem cobertura para isso. Não, temos cobertura para isso. O que você precisa fazer? Como nós vamos fazer? Isso é importante. Sempre é importante ter alguém de confiança. Outra dica de ouro que você deu aí é o seguinte, é trazer responsabilidade para o cliente, né, de lembrar, de avisar, porque de fato, esse exemplo seu aí é muito real, né? O empresário investe na fotovoltaica, às vezes investe um valor expressivo Sim. lá e não te conta. É. Aí você renova o seguro sem contar com isso. Aí dá aquele vendaval e estraga tudo. Ô Pedro, eu queria acionar o seguro, ó, mas não está contratado. Ué, mas como assim? Isso é Né? frustrante, né? É. Aí o seguro fica sendo uma parte mal vista da Como se tivesse operação. errado, né? Como tivesse errado. E na realidade faltou conversa. Por isso que eu, e sempre falo isso com a minha equipe, no seguro empresarial temos que ir ao local. Que você vê a realidade daquela empresa, sente a situação daquela empresa. Tem que investir um tempinho ali, né, Pedro? Olhar, o que você tem contratado? É só isso mesmo? Tem mais alguma coisa, Porque né? tem regras que eu dou na apólice. E a regra da apólice, às vezes, pode ser prejudicial ao cliente se ele omitir informações. Isso tem que ser falado. No seguro residencial, é mais simples. Mas você concorda que uma placa fotovoltaica de 50 mil é prejuízo? Ué. Lógico. Então, temos que trocar informações. É o que a gente falou do seguro de automóvel, que é simples, tecnicamente falando, para um corretor de seguros. Mas se o filho completou 18 anos e tirou a carteira e bateu o carro, não vai ter cobertura se ele não tiver na apólice. Constando a resposta lá que o filho pode dirigir. Isso aí vai mudar de um ano para o outro, né? Muda. Certamente. Né? Então, essa dica Nesse momento deve ter um tanto de empresário aí que está nessa situação. Né? Essa dica que o você filho falou. doido para tirar a carteira, né? E acontece. E imagina hoje um empresário, profissional liberal, que o filho estuda e faz uma medicina particular. É um valor alto. Alto. É. Será que na falta dele, ele não vai querer que o filho termine a faculdade? Tá vendo o que é importante você mensurar as fases da vida, como você comentou? Então, temos que ter as pessoas. Eu sempre brinco, hoje o corretor de seguros é igual você ter um advogado, igual você ter um médico de confiança. Você tem que ter um corretor de seguros de confiança. E nós estamos à disposição para atender, né, todos os seus amigos aqui do podcast. Pode contar com a gente. Essa aí, o Pedro, queria deixar um recado para quem está assistindo, ouvindo, né? E deixar as dúvidas, né? Colocar ou no comentário, ou mandar para a gente no inbox, né? Ou mandar direto para você lá na seguradora, né? Lá no @CEDSeguros, né? Porque às vezes a gente falou várias coisas aqui que pode a pessoa interpretar errado. Pode ser que ela tá certa e acha que está errado, ou o contrário, né? Eu até alerto mais aquela pessoa que acha que está tudo certo, mas que talvez não esteja. Sim. Porque assim, sempre, né? Você já revisou várias coisas minhas lá, nessa revisão que você sempre faz, que isso aqui você tá pagando caro, você pode pagar mais barato aqui. E às vezes é pagar mais barato e ter mais cobertura. Já aconteceu isso comigo lá. Né? Abaixei o valor expressivo do que eu pagava e aumentou as coberturas, né? Então deixa esse recado, porque assim, vale a pena revisar, né? É necessário ter essa revisão, né? Sim. E tem dúvida, manda pra gente aqui, né? Pra gente debater aqui, pra você trazer esse esclarecimento, né? Qual seria um tema mais duvidoso, né? Que gera mais dúvida, que gera mais incertezas, né? Às vezes alguma cobertura aí que não cobriu pra gente explicar como que a pessoa se protege, né? Porque às vezes vai ter empresário também que fez seguro, teve um problema que não cobriu, nunca mais, não vou fazer mais não, porque não funciona. Mas aí perdeu credibilidade no seguro porque houve uma contratação distorcida. Sim. Né? Acho que a dica mais importante que a gente tem que deixar para todos vocês é: tenha cuidado e busque informação sempre. Revise os pontos que são os pontos mais sensíveis. Quais são eles? Dados cadastrais. No caso, por exemplo, de veículo, perfil que você está respondendo ou que você está renovando, porque às vezes na renovação esquece de conferir. Casados separados, filhos maior de idade, esses exemplos nós demos. E as coberturas. Um ponto que eu vejo que é fundamental: tenha sempre um local hoje dessas documentações para você ter acesso fácil.
Um exemplo, nós temos hoje muita tecnologia na mão. Eu posso garantir aqui para os nossos amigos que a maioria não tem o 0800 da seguradora se precisar no telefone salvo. Coisa mais básica do Não tem, não. planeta. Porque confia no corretor. É. Beleza? E se o corretor tiver num momento de lazer, você não conseguir falar com o corretor e você está com a família na estrada? Verdade. E é simples. Você colocar o 0800, porque quem vai te dar assistência mesmo é a seguradora. Vai mandar o guincho, o táxi, vai resolver ali um hotel para você ficar, passar de um dia para o outro, caso de automóvel. Mas acontece das pessoas que estão na estrada com a família e não tem nem o 0800. Então, assim, esses pontos assim de atenção para que você guarde os documentos, revise o documento uma vez por ano e tenha algumas informações salvas no seu celular, isso pode te ajudar muito em momentos de dificuldade. E dúvidas, manda pra gente, chama a gente aí nas redes sociais, né? Quem quiser seguir a Cedro, vai ser um prazer. E nós vamos estar mais atuantes também agora a partir de abril nas redes sociais. Estou à disposição para responder e eu tenho certeza que nós vamos ter aqui outras oportunidades também para a gente voltar a falar. Com certeza. Aí, Pedro, vou aproveitar e convidar quem está ouvindo, assistindo, né, para o Chopp Negócio, que vai acontecer no dia 24/4, né, lá no Colarim. E a oportunidade da gente sentar lá e conversar, né? Ô Pedro, me fala um pouquinho daqui a seguro. Vou marcar uma reunião depois disso, porque ali o que é o momento da gente bater um papo Sim. sobre negócio, falar o que eu faço, né? Qual que é a minha empresa, você contar sobre a sua empresa, né? E o objetivo é conhecer mais gente possível naquele momento. Aí vou aprofundar o assunto, eu vou marcar depois uma reunião para a gente poder estreitar. Vou visitar a sua empresa, você visitar a minha empresa. Então o conceito maior é esse. Então deixar o convite aqui para os amigos empresários aqui para participar e para levar a equipe comercial também, né? Perfeito. Porque imagina só, você leva a sua equipe comercial, o outro leva também, é um encontro legal, gera negócios e amizade, né? Sim, eu acredito que essa sacada que você teve aí do Chopp Negócio foi sensacional. Está num caminho certo. Divinópolis precisa de pessoas como você que estão trazendo inovações, trazendo novas formas de trazer conhecimento e relacionamento. Você falou a palavra certa. Relacionamento hoje é tudo para nós. Qualquer área que você tiver, qualquer área de atuação, quanto mais relacionado você for, e o Chopp Negócio é um ponto muito legal. Eu participei do último, estava muito bacana. Tivemos várias reuniões pós o evento, de visita, de tirar dúvidas, de conhecer novas pessoas. Eu acho que o intuito principal do network, relado a um bom chopp gelado, faz todo sentido e nos ajuda, porque todos os seus palestrantes ou assuntos que você está trazendo, principalmente nesse próximo que será daí, né, de como trabalhar a sua equipe comercial, faz todo sentido com toda a dificuldade que você conversar com qualquer tipo de empresa. Toda empresa está tendo dificuldade na gestão comercial. Pessoas e métodos comerciais, exemplos, né, novas metodologias para poder engajar a equipe comercial a estar sempre buscando maiores metas e levar a empresa que ele trabalha, que ele representa, a níveis maiores. Então, parabéns. Obrigado. Vamos encontrar lá, vamos encontrar a turma, vamos encontrar lá e tomar um chopp e fazer negócio, isso né? Aí, será um o importante é o que você falou, né? O pós-chopp negócio, a gente fazer reunião é um sinal de que aconteceu ali o objetivo, né? Sim. É a gente encontrar, peraí, eu faço isso, vamos lá fazer uma cotação, né? Talvez até você não feche agora, mas a pessoa começa a conhecer seu trabalho. As dores são as mesmas. As dores, qualquer área que você busca, são as mesmas. Os empresários têm os problemas com pessoas, têm os problemas com gestão, têm problemas às vezes não tem acesso àquele profissional para ajudar ele em determinada situação. Então, o Chopp Negócio vem trazendo isso e você, num ambiente só de descontração, mas com conhecimento e com network, consegue conectar as pessoas. Eu acho que você tem uma sacada fantástica. Verdade, nós vamos encontrar no próximo lá. Ô Pedro, eu quero começar agradecendo, né, os nossos apoiadores, começar te agradecendo, né, por estar nos apoiando aqui, trazendo conhecimento, conteúdo, né, aqui sobre o seguro, para que o pessoal fique atento aí, né, porque às vezes, assim, infelizmente a pessoa, por desconhecimento, deixa de contratar um seguro, até para a gente abrir um pouquinho esse parênteses, voltar um pouquinho no início da nossa conversa,
Fala um pouco de valores, né? Eu já tive seguro lá baratos, 400 e poucos reais, que tem um tanto de serviços residencial. Uma vez tive um problema que acabou a energia lá, um sábado, o cara foi lá e resolveu o problema um sábado à noite. Foi lá, trocou o disjuntor. Como que eu ia conseguir um eletricista à noite para trocar um disjuntor? Né? Aquelas coberturas, né, que vocês oferecem, né? De assistência 24 horas e tal. E assim, para abrir e fechar esse parênteses, né? Às vezes o empresário pensa que é caro, mas, por exemplo, você disse aqui sobre plano odontológico a partir de R$ 30 por cada colaborador. Sim. Seguros, também tem seguros seguro de O residencial morte. mesmo que você disse aí, são seguros baratos. Para casa, 400, 500 reais, apartamento, 300, 350, dependendo do nível do apartamento, 400 reais. São seguros baratos, dependendo de cada necessidade, né? De acordo com cada cobertura. E o seguro de vida, por exemplo, como você citou, com várias assistências, com várias situações, você consegue contratar o seguro de vida. A partir aí de R$ 30 você tem uma apólice de seguro de vida. Vai depender da sua necessidade. Nós estamos lá para ajudar nossos amigos aí. Então, olha a sugestão legal. Você tem um colaborador, aí você tem que ver o mínimo, né? Não sei se quanto, a partir de quantos colaboradores, normalmente? Para o seguro de vida, um sócio, um colaborador, a gente consegue montar uma apólice com 2 pessoas. Então, olha só, R$ 30 a mais por mês que você está investindo no seu funcionário, você está trazendo uma proteção para ele muito boa. Muito boa. Às vezes, com mais odontológico de 30, R$ 60 por mês, você está fazendo 2 benefícios muito legais. Então, acho que vale muito a pena você ficar de olho nessa dica aí, que parece que é caro, né? Mas na hora que você olha por mês ali, pagando ali, vai ser pequeno perto do que já paga de salário, E né? é o que nós falamos, a valorização do funcionário e a retenção do talento, se você quiser. É muito importante. Quero agradecer muito, tá, o seu apoio aqui. Vou agradecer os outros apoiadores também, né? O Colarinho. Colarinho, que é o espaço que a gente tá fazendo lá, o Chopp Negócio, onde que vai acontecer o próximo, né? Juninho sempre dá um barril de chopp pra turma, né? Então vai ter mais um barril de chopp liberado lá. Então nós vamos lá tomar um chopp, fazer negócio, né? Esse especificamente a gente vai ter lá uma consumação mínima, né, para cada participante. Mas quem tiver mais interesse, né, me chama na rede social. Eu também estou montando um grupo, né, que eu vou estar atualizando as pessoas em primeira mão. Porque aconteceu nesse segundo Chopp Negócio que o pessoal queria ir e não tinha mais vaga. Isso. Então, aí eu vou estar organizando esse grupo também, né? Não vai ser um grupo de WhatsApp não, mas a pessoa quer participar. Então, assim que eu tiver a informação, eu mando de primeira mão para a pessoa ficar atualizada, né, do que está acontecendo. Então, quem tiver interesse, me chama aqui para estar atualizado. Claro, nosso apoiador aqui também, internet de qualidade, eu uso aqui no estúdio, assim, resolve meu problema aqui. Eles estão com uma promoção dos 3 primeiros meses, R$ 59,90. Então, um preço assim muito bacana. A internet é muito bacana, eu estou usando. Não tem como ficar sem. Não tem como ficar sem internet, né? Ele também, o pessoal tem assinatura também do Globoplay também. Então, vale a pena utilizar a internet aí da Claro, que estou usando aqui e estou gostando demais. A Cedro, né, seguro mais uma vez aqui. Fractal Investimentos também está nos apoiando aqui, trazendo opções aí de investimento também. Teletécnico, traz para a gente aí também tecnologia, né? Sempre nos apoia aqui com os equipamentos para poder fazer as transmissões ao vivo, ou seja, a gravação igual a gente está fazendo. A Sara lá da Cantos, Marcas e Patente, registrou nossas marcas aqui também e dá assistência aqui. E também esclarece muitas dúvidas, né? Com certeza. Sobre isso. E é legal, curioso aqui, o Pedro. Tá vendo lá em cima lá, para baixo do Amapá lá, que é verdinho? Foi uma cliente da Sara que veio aqui, a gente até gravou um podcast. Ela fez questão de vir cá pegar o certificado, porque ela gostou demais. Nem precisaria, né? Podia mandar para ela. Ela falou assim, não, eu faço questão de ir, que eu quero conhecer pessoalmente. O trabalho da Sara está sendo muito bem feito. Aí eu fico curioso para saber aqui, né, dos nossos apoiadores, espalhado pelo Brasil, onde que você atende, onde que o pessoal atende, né? É uma área de atuação grande, né? Também o Wagner da Ícone Contábil, nosso apoiador, que também traz conteúdo aí, né, falando de gestão, falando de contabilidade, como que pode fazer um imposto de renda, como que pode tá atento às mudanças também, né? Que toda área tem uma mudança. Muita mudança na contabilidade também, né? Hoje é uma coisa, amanhã é um pouco diferente, né? Então tem que estar atualizado também. E a Pilar Digital também, que traz pra gente conteúdo aqui de como que, né, a pessoa é ali o influencer da própria marca. Me ajuda bastante aqui com as postagens, com os conteúdos e tudo, né? Bom, Pedro, então
Quero deixar aqui o convite, né, para um próximo episódio, a gente aprofundar em algum conteúdo, algum tema, né? E eu gosto sempre de pedir uma dica de ouro para o empresário que está passando perrengue. Uhum. Eu imagino que o empresário ali, você com 20 anos de empresa aí, você já passou várias situações de perrengue, né? Mas ele tá ali naquela situação de perrengue ali, com dificuldade. O que vem uma dica de ouro para você aí nesse momento? Para mim, eu acho que, eu tenho certeza, né? Que a maior dica de ouro que todo empresário, independente do tamanho que ele esteja nesse momento, o perrengue que ele está passando, ele busque conhecimento. Busque ter parceiros para poder ajudá-lo nesse perrengue. Porque o momento que a gente vive, aquele perrengue que a gente está passando, com bons parceiros, bom conhecimento e, logicamente, trabalho efetivo, ele vai conseguir vencer essa fase, independentemente da situação. Mas ele tem que estar cercado de boas pessoas. Fundamental. Bons, não só colaboradores, parceiros e consultores. Parte aí de um tripé para que ele possa vencer qualquer perrengue que ele está no momento. E nós usamos isso muito na Cedro. Muito. Dou essa dica aí para todos os amigos. Essa dica é importante mesmo, Pedro, porque assim, na hora que você tá passando perrengue, vamos dizer assim, é a hora que um conselho faz total diferença, né? E pode atrapalhar ou pode ajudar. Eu sempre penso muito nisso, porque você tá com dificuldade lá, chega a pessoa e fala, cara, faça isso aqui que resolve. E você faz, resolve. Agora o outro vira e fala assim, não, fecha a empresa que isso não é pra você não. Às vezes era aquele momento, era, como se diz, a prova de fogo para continuar e crescer depois dali, né? Então acho que realmente eu acredito muito nisso. Ouvir a pessoa certa na hora certa faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Porque o sonho da empresa é o sonho do empresário e normalmente é um sonho solitário. O sonho dele é um desafio que ele tem. Mas ele pode compartilhar, não o sonho, mas ele pode compartilhar aquela dor, aquele perrengue, para ter uma acolhida diferente, uma visão diferente e, logicamente, ter uma conclusão diferente daquele problema, daquele perrengue que ele está passando. 2, 3, 4, 5 cabeças pensam melhor do que uma. Esse é o ponto-chave, o compartilhamento de ideias, sugestões com pessoas boas e com pessoas de valores, isso não tem preço. O que nós estamos fazendo aqui, trocando essa ideia, isso traz muitos insights aí para quem está escutando, de situações, não só na área de seguro, que ele pode utilizar, mas eu tenho certeza, independentemente do corretor que atende, o pessoal que está escutando esse nosso bate-papo, ele pode mudar a postura de como ele está fazendo um negócio exclusivo na parte segura, mas também serve para ele poder entender que ele precisa ter um bom advogado, ter um bom consultor, de ter um bom médico, são pessoas que vão cercá-lo ali para ajudar nos perrengues. E a gente vive muito perrengue. Com certeza. Ô Pedro, eu lembrei aqui da dica sua aí de ter o 0800, né, lá dentro do carro. Sim. Antigamente até tinha uma etiquetinha que a gente recebia, né? Acabou os adesivos hoje em dia, carteirinha, acabou, é tudo digital. Mas a maioria das companhias tem um aplicativo dela. Mas você pode ter figurinhas também, né? Salvo dentro do seu celular, ou o próprio 0800. Mas eu vou deixar uma dica lá pra vocês criar alguma coisinha, né? Uma etiquetinha. Porque eu tava pensando, hoje tá tudo no celular. Se ele queima, né? Por exemplo, se acabou a bateria. Esse dia eu fui pagar no supermercado lá, a Lívia já tinha até pego um picolé, já tá comendo picolé. Fui pagar, acabou a bateria. O cartão tá aqui dentro também. Falei, moço, deixa eu te contar um negócio. Vou ter que ir ali no carro, dar uma carguinha no celular pra voltar aqui pra pagar. O negócio mudou tanto que antigamente a gente fazia até porta-documento. Hoje até o documento é digital. Hoje a coisa, difícil, né? Coisa evoluiu demais. Mas acaba que a gente tem que ter uma etiquetinha lá mesmo. Acabou, imagina só, tá no 0800 aqui, o seu telefone tá aqui, né? Da senha tá aqui. Acaba a bateria e o carro estraga. Boa sugestão, vou levar isso pra tipo assim, acabou a bateria do carro. Se é do meu celular, tá sem bateria. Vou fazer o quê? Vai fazer o quê, né? Ué, cara, eu não sei o seu telefone do minha esposa. Tem que ligar pra Grace e falar, Grace, arruma o telefone do Pedro. Pra descobrir o telefone da seguradora pra poder descobrir socorrer onde eu tô, porque meu GPS também tá parado. Você vê que hoje tá tudo interligado. Então só as dicas, né? Uma boa dica. Fazer um 0800 num adesivo aí pra pessoa poder colocar dentro do carro, né? Tem que arrumar um jeitinho ali. Porque... Tomara que a pessoa deixe colocar dentro do carro, porque hoje em dia eles gostam muito do carro, né? Não gostam nem de colar nada. Pode pregar aqui não.
Isso aí. Mas um dia alguém vai falar, eu passei esse perrengue aí, acabou tudo, bateria, celular, do carro e tudo, e eu não consegui falar com ninguém. É isso aí. Pessoal, um grande abraço, agradeço quem assistiu, quem ouviu até aqui. Deixe seu comentário aí, compartilhe com seu amigo, compartilhe com aquele amigo aí que não tem seguro, com aquele que tem, tá precisando dar uma revisada aí, né? E você mesmo, rever aí, chama o Pedro, chama a equipe dele, rever o que tá precisando de rever aí, e depois conta pra gente, olha, qual que foi a experiência, né? Eu quero depois convidar você pra gente fazer o episódio da experiência do cliente. Sim. Eu te visitar lá pra mostrar. Vai ser um prazer. Porque é muito legal que o pessoal ouve aqui, às vezes nunca viu, né? Às vezes alguém de outra cidade, né? Aí, até pra perguntar sobre isso, né? Uma pessoa de qualquer lugar do Brasil e pode contratar o seguro? Hoje nós atendemos várias regiões do Brasil, não tem nenhuma fronteira que impeça. Não tem barreira mais não, né? Então qualquer um que estiver ouvindo a gente aqui de longe, chama, bate um papo. Então, por isso que é importante a gente fazer a experiência do cliente, para a pessoa que, né, gostou, assiste o episódio, vai conhecer a instalação, vai conhecer o profissionalismo, né? Vai ser um prazer. E aí depois a pessoa tem como estreitar, né? E agradeço a oportunidade. Eu acho que esse bate-papo sempre enriquece. O maior problema do nosso setor de seguros, eu sempre falo isso, é a falta de informação para quem está na ponta, os nossos amigos aí que estão escutando. Falta informação mesmo. Você que é uma pessoa que está antenada, está no mercado de trabalho, não tem muitas informações. Não é responsabilidade sua, a responsabilidade está com a gente. O mercado de segurador tem que trazer, corretor de segurador tem que trazer informação. Então, agradeço demais a oportunidade. Tomara que a gente consiga bater outros, fazer outros podcasts desses. Foi muito legal. Espero que todos gostem. E conte comigo sempre. Você falou uma coisa bem interessante aí, que a gente acha que sabe algumas coisas. Na hora que eu fui renovar o seguro do carro, eu fiquei um tempão lá conversando, vários dias, para entender as mudanças que eu precisava de fazer. E depois fizemos as mudanças e ele encaixou certinho o que eu precisava. Mas para mim tava beleza. Para mim eu sabia. Mas naquele momento eu vi que tinha um tanto de coisa ali que eu não tava. E igual você falou, o seguro básico do carro. Sim. Que as mesmo assim, mudam, né? A sua necessidade mudou. A sua necessidade naquele momento já era um pouco diferente e tem que atualizar. E a seguradora também está as coisas diferentes. Então, nós temos que trazer isso para o mercado. Então, isso é muito bacana. Você tem que provocar a mudança. Sim, né? Isso mesmo. É isso aí. Pessoal, um grande abraço. Então, até um próximo episódio.